A galera tá super feliz, né? Eu recebo muitas gratificações disso, porque as pessoas que eu ajudo gastam pouco e têm resultados absurdos, né? Eu tento sempre encaixar dentro do budget que a galera tem. Eu nunca fico forçando o suplemento goela abaixo, porque de fato não é aquilo que faz um milagre, né? Meu nome é Vinícius, tenho 24 anos, sou praticante de musculação há 8 anos. Começando o 8º agora. O meu início na musculação foi um pouquinho conturbado, né? Porque ele veio fruto de uma lesão que até então eu não sabia do que se tratava, mas que impedia a minha prática de esportes no geral, né? O meu bem-estar como um todo. Então, brincando na casa da minha tia, numa viagem que eu estava fazendo para Minas Gerais, estava com a família, em um momento em que eu abaixei, eu senti minha coluna travar. Isso daí para mim foi como posso dizer assim, foi a cereja do bolo, porque me veio todo um clarão na mente falando, cara, todo esse estilo de vida desregrado e inconsciente que eu levei até hoje está fazendo com que eu colha isso com 14 anos de idade. Pô, eu tive essa reflexão nesse exato momento onde travou minha coluna. Foi onde eu trouxe a minha consciência para esse aspecto da minha vida. Então, eu era um cara muito magro, comecei a fazer a fisioterapia junto ao RPG para melhorar minha postura. Ao mesmo tempo que eu melhorava minha postura, eu ganhava densidade muscular e, enfim, fui evoluindo como atleta de musculação. Até então, sem compromisso de competição, nem nada. Foi algo bem informal mesmo, assim. Foi algo que eu me identifiquei, uma atividade que eu abracei para minha vida, né? E organicamente ela começou a fazer parte de mim. Começou a se tornar muito espontâneo a minha ida na academia, a compromisso com as refeições que eu tinha. Algumas coisas as pessoas começaram a identificar como estranhas, mas para mim já eram parte de mim. Por exemplo, eu ir viajar e deixar as marmitas prontas. Pela regularidade que eu adotei, começou a vir rápido os resultados. Não demorou nem 2 ou 3 anos, foi pouquinho menos de 3 anos, na verdade, para eu atingir 80 quilos. Então eu saí de 67 quilos para 80 quilos rapidinho. Foi então que eu procurei um nutricionista profissional, né? Eu comecei a praticar musculação, eu sempre tive uma dor muito forte na cervical. Eu busquei outros sintomas que eu estava tendo, que não eram só a dor. A princípio, o que foi identificado era um tumor que envolvia a minha medula já. Segundo o relato do neurocirurgião na época, eu estava a um passo de perder o movimento de todos os membros, porque a lesão que eu tinha era no nível mais alto da coluna, então abaixo dela estavam todos os meus membros. Então, se eu interrompesse a circulação de sangue nessa altura, eu já não teria mais capacidade de executar nenhum movimento, eu viraria um tetraplégico, literalmente. E quando eu diagnostiquei isso, eu tinha acabado de decidir que eu ia para a Austrália para ter uma outra perspectiva de vida que eu queria estudar o inglês. E quando eu identifiquei isso, eu estava há uma semana de ir, por exemplo. Era uma semana e alguns dias. E eu lembro que a família inteira chorou, meus tios foram em casa, tal. Eu falei, não, eu não vou mudar o plano. Eu estava convicto. E foi uma médica em casa convidada pela minha família que falou assim, esse tumor pode explodir no meio do voo e tal. Mas nada disso me abalou, eu estava muito cego para aquele objetivo que eu tinha, né? Eu já tinha decidido que não posso esperar só isso da vida. Então eu queria ir para fora, eu queria estudar, queria meter as caras, queria abrir a minha mente, ter uma perspectiva nova do mundo. Eu acreditava que aquela viagem ia me engrandecer de tal forma que hoje eu só agradeço ter ido para lá, entendeu? Depois de 6 meses de intercâmbio, quando eu voltei da Austrália, eu fiz a cirurgia, graças a Deus foi tudo bem, eu estava andando 2 dias depois já. Continuei a praticar normal, minhas cargas subiam nos exercícios, meu peso continuou subindo, eu cheguei a bater 85, 86 quilos ali. Foi quando eu já olhei para trás e falei assim, cara, eu olhava para o lado da academia e falava assim, não tem ninguém que possa me dar uma orientação aqui além do que eu já havia adquirido empiricamente, na verdade, praticando de fato, assim, somente com a prática da musculação. Aí eu falei, porra, eu vou procurar um coach, velho, eu acho que eu vou pro palco, não para ganhar, mas para me desafiar. Eu coloquei o meu corpo num nível completamente acima do que eu já estava, que já não era baixo, né? Para mim, a mudança de eu passar de um protocolo que eu seguia e que ao longo dos anos eu fui adaptando de acordo com o que eu me identificava em termos de exercício, em termos de escolha de alimentos também, foi aí que eu identifiquei também a diferença de você ter um profissional capacitado cuidando do seu trabalho, porque você vai com aquele ímpeto de atleta e executa o que está escrito. Então sai da sua responsa montar algo que seja compatível com o que você quer, porque o cara vai ter uma visão, uma perspectiva de alguém que avalia atletas, de alguém que cuida de pessoas e de alguém que treina pessoas há muitos anos já. Então o cara vai falar assim, faz A, B e C. Cegamente eu me dediquei aos treinos. E não havia mais nada que pudesse ser feito nesse sentido, porque eu estava com coaches excelentes, eu executava todos os cardios, todos os treinos, sem falha nenhuma. Porém, quando eu decidi competir, eu me ceguei a alguns aspectos da competição, como, por exemplo, a apresentação do físico, as poses em palco, que são coisas que eu negligenciei praticamente 100% e
Um dia antes eu fui praticar ali no espelho para ver se eu conseguia fazer alguma coisinha, e mesmo com essa negligência eu consegui atingir uma posição de quarto em 30 atletas, isso na minha primeira competição, né? E hoje, enxergando as fotos, eu vejo que de fato tem maturidade muscular demais ali, mas é um físico sem carisma. Eu sou de uma categoria fitness, o mínimo que eu tinha que ter é carisma, não tem apresentação. Às vezes eu tava em poses ali, em certas poses, você vê que o abdômen tá solto, aço dilatado, eu não tive o comprometimento na cabeça ali de manter o abdômen para dentro. Antes de eu iniciar as competições, na verdade, eu ainda trabalhava no meio corporativo, né? Eu tenho 5 anos de TI, sou formado em sistemas de informação, e eu decidi que eu queria sair dessa vida, eu decidi que eu queria empreender, não só no sentido de abrir a loja, porque de fato, quando eu comecei a ficar mais competitivo, eu comecei a enxergar com mais clareza onde que a suplementação entrava na vida do atleta e onde que daria para tirar caso eu não tivesse dinheiro para isso, por exemplo. Se eu pudesse resumir hoje o que a suplementação agregou para mim, ela veio para trazer conveniência, principalmente conveniência, e ganhos de força absurdos com a creatina, por exemplo, né? Sem comentários, todo mundo tem que ter, todo praticante de musculação acho que tem que ter uma creatina no armário ali, uma proteína em pó. Pode ser a proteína da sua preferência, mas tem que ter ali. É arroz com feijão de atleta de musculação, né? Quando eu busquei o coach, eu comecei a enxergar com outros olhares que não eram somente o de alguém que praticava recreativamente a musculação. Por exemplo, eu comecei a enxergar janelas metabólicas favoráveis para o uso de suplementos específicos nessas janelas metabólicas, e eu comecei a entender que era muito mais simples do que parecia. Então eu falei, porra, eu vou criar uma loja e eu vou trazer essa filosofia pra galera, né? Eu quero algo tipo, cara, eu vou jogar essa clareza que eu tenho para executar as coisas de forma tão empírica e tão natural e orgânica, eu vou trazendo para a mente da galera. Então, assim, eu vou ensinar essa molecada a usar, a elas pararem de sofrer com esse negócio de não poder comer de 3 em 3 horas, enfim, trazer toda uma coisa mais fácil de se lidar e com clareza, e enfim, de que você não precisa viver escravo de suplementos, você não precisa estar de hipercalórico, você não precisa se entupir de whey protein. São horários específicos baseados na sua rotina, na sua conveniência, naquilo que você busca e que vão trazer a cerejinha do bolo ali que estava faltando para a sua rotina alimentar, né? O Jonas é esse meu parceiro que eu conheci no mercado corporativo, enquanto eu ainda atuava dentro de empresas, né? Com algumas coisas meio idealistas em mente, decidimos fazer 2 aplicativos, né? Começou a chegar num nível onde o dinheiro que estava em caixa já começou a ficar curto, e a gente falou, porra, como que a gente pode ganhar dinheiro unindo o que a gente gosta, certo? A esse aspecto. Aí eu falei, porra, cara, desde sempre a gente sempre gostou de treinar, vamos se jogar para a área de musculação, de suplementação, vamos pensar em alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei, velho, vamos abrir uma loja de suplementos. Foi muito natural essa decisão, porque teria que ser algo que a gente tinha domínio, porque a gente não tinha tempo de aprender, de estudar. Então foi nada mais do que trazer o conhecimento que a gente tinha da vida real, de alguém que já tinha uma vida comum, de trabalhar das 8 às 5 e de se virar para encaixar as refeições e a suplementação nesses horários disponíveis que a gente tinha, e criamos a Filengão Suplementos. E aí até hoje estamos aí fidelizando a galera está super feliz, né? Eu recebo muitas gratificações disso, porque as pessoas que eu ajudo gastam pouco e tem resultados absurdos, né? Eu tento sempre encaixar dentro do budget que a galera tem. Eu nunca fico forçando o suplemento goela abaixo, porque de fato não é aquilo que faz um milagre, né? O conselho que eu dou para todo mundo é: não deixe a sua saúde de lado, traga mais consciência para sua vida, não só para musculação, mas para qualquer aspecto da sua vida. Se você não der a consciência, você não vai ter progresso naquilo. Se ame o suficiente, né, para manter no mínimo o bom senso nas suas refeições, manter regularidade na sua vida, regularidade no seu trabalho, não faça nada sem consciência, e se você perceber porque a sua intuição te falou que aquilo está errado, é porque provavelmente está errado. Escuta ela, peça conselho de pessoas que estão próximas de você, mas escuta a sua intuição. Acho que ela é uma ferramenta que as pessoas têm que saber usar com mais sabedoria.